Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira, professora de língua portuguesa, e hoje a gente começa um módulo bastante interessante para você que vai prestar a prova realizada pela banca VUNESP. Comumente, nós temos sempre questões pontuais, né? A gente que já trabalha com a banca há algum tempo, sabe mais ou menos aquilo que a banca costuma pedir ou aquilo que a banca tem essa certa aproximação, ou é comum, é corriqueiro de nós encontrarmos em algumas provas ou em várias provas, questões relacionadas especificamente à parte gramatical. Então, estes nossos encontros se devem exatamente ao fato de que, se você tem dúvida, se você está se preparando para a parte gramatical, vai realizar uma prova aí, cuja banca organizadora seja a VUNESP, este é o seu curso, então. Lembrando sempre que há, paralelo a isso, a necessidade de você estar sempre atento às questões relacionadas à leitura, interpretação de texto, até porque qualquer matéria você necessariamente terá a obrigatoriedade de trabalhar com estas informações, ou seja, é necessário que o candidato saiba ler e dar sentido ao texto, ao trecho, à frase, à oração e, por que não, ao enunciado da questão. Muitas vezes nós ouvimos relatos de alunos que fazem menção, que fazem referência a esta dificuldade de entender o que a questão solicitava, ou quando vai corrigir aí a sua prova depois, falar, eu não tinha entendido o que a questão estava pedindo. Então, nesse contexto, fica claro a dica de que, você precisa estar atento aí às questões relacionadas também à leitura. Nós vamos começar pelo início do início, ou seja, o princípio de toda a gramática, que é exatamente apresentar ou fazer uma recordação a respeito das classes gramaticais. Vale ressaltar aqui que, por vezes, a banca não vai, aliás, há muito tempo, qualquer banca deixou de cobrar questões que não estejam inseridas dentro de um texto. Então, é necessário sempre que a gente perceba que a sua prova ela será iniciada com uma imagem ou um texto, que na verdade a imagem não deixa de ser um texto, você terá o texto verbal ou não verbal e obrigatoriamente as questões serão extraídas a partir desse texto. Então nós não trabalharemos com questões isoladas a respeito da gramática ou a respeito do assunto do qual trataremos hoje. Eu vou trazer, ou eu trouxe para você aqui, necessariamente as questões relacionadas à parte morfológica. Você vê o que é morfologia? Se eu tivesse que trabalhar com essa caracterização, ou com essa definição de morfologia, eu já sei que morfologia faz referência sempre à classe de palavras. A classificação de palavras isolada de um contexto. Vale ressaltar sempre que eu preciso de um contexto para que eu consiga fazer essa classificação morfológica, ok? Se nós fôssemos procurar, por exemplo, a palavra mal no dicionário, né? Aquele mal, tal do mal com L, nós vamos entender que ele possui, isolado de um contexto, esta palavra possui, isolada de um contexto, sempre a classificação de ser um advérbio. Porém, se eu der uma mexidinha básica no contexto, dependendo a maneira que eu uso esta palavra, você vai recordar que ela ainda pode receber outras duas classificações. Então, veja que aqui eu posso entender que mesmo tendo a necessidade de trabalhar com texto, eu preciso ter a base. A gente diz assim, sempre a base é a morfologia, porque é a partir da morfologia que eu vou trabalhando aqui com você as outras questões relacionadas à gramática. Veja, o interessante também é que você use estes nossos encontros iniciais para você pensar sempre que nós estamos fazendo uma base, é uma introdução. Não dá para nós aprofundarmos toda a classe gramatical dentro de um bloco só, dentro de um encontro só. Então, aqui a gente vai fazer essa apresentação destas aulas, trabalhando sempre com essas três bases de construções
para a banca VUNESP principalmente. Então, vou entender que uma das características da banca VUNESP, ou seja, uma classificação, uma exigência, por assim dizer, que estará em toda e qualquer prova, 50% da prova posso chutar e não estarei chutando alto é a questão da semântica. Então, você fala, Silvia, mas o que seria esta tal de semântica ou sobre o que você está falando? Todas as vezes que eu falo da semântica, eu estou necessariamente falando do significado, eu estou falando necessariamente do sentido, mas vale a dica ou vale aqui a observação. Todas as vezes que eu falo da semântica, todas as vezes que eu quero inserir um sentido, eu preciso obrigatoriamente trabalhar com a ideia de que esta palavra, esta frase, esta expressão, ela tem que estar inserida dentro de um contexto. Então, a semântica, aos poucos, durante os nossos encontros, nós aprofundaremos essa questão do contexto, da semântica, do sentido. São questões pontuais e que a banca VUNESP, ela cobra muito as questões. Só que muitas vezes essas questões, elas são garantidas, ou este sentido é garantido pelo uso de classes de palavras, que serão estas apresentadas durante estes nossos encontros. Quando a gente fala de sintaxe, que é a outra questão um pouco mais, por assim dizer, elaborada, um pouco mais, entre aspas, complexa, nós saímos do campo da individualidade da palavra e passamos a trabalhar com a função destas palavras dentro de uma oração. Então, veja que em tela eu coloquei a função sintática, ou seja, é a estrutura de uma oração. Eu preciso recordar com você o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, quais são os termos inseridos dentro desta frase, dentro desta oração ou deste período, para que você consiga, então, fazer a análise da função. Quando a gente fala análise da função, ou quando eu faço a introdução dos termos, eu estou fazendo exatamente referência àquilo que nós classificamos como morfologia. Morfologicamente falando, as palavras recebem classes gramaticais isoladas de um contexto. Inseridas dentro de um contexto, elas podem sofrer a variação das classificações. Porém, inseridas dentro de um contexto, elas passam a desempenhar também uma função. É por isso que muitas vezes o edital, ele vem com a palavra morfossintaxe. É necessário, então, que nós saibamos já consigamos diferenciar aí necessariamente quando a banca quer morfologia, quando a banca quer sintaxe e quando a banca quer a semântica. Então, nos nossos encontros, eu vou ser muito repetitiva a partir dessas concepções ou destes assuntos relacionados a estas três partes gramaticais. Então, veja que aqui nós temos necessariamente a ideia de que você tem sempre 10 classes de palavras e é legal e é interessante saber que todas as vezes que eu falo a respeito destas classes gramaticais, nós precisaremos fazer duas classificações ou duas observações bastante interessantes, e é por isso que eu convido você a vir à lousa comigo para que eu possa destrinchar aí esta informação. Olha só, quando nós falamos então das 10 classes de palavras, eu já sei que estou fazendo referência àquela aquela informação pronta, né? Ou seja, nós já temos obrigatoriamente a ideia de que, isoladas de um contexto, essas palavras receberão determinadas classificações. O que eu quero que você guarde aqui? Dentro destas classes de palavras, nós encontraremos aquelas que são variáveis e aquelas palavras que são invariáveis. Vou considerar ainda que dentro dessas classes variáveis ou destas classes invariáveis, pode ser que você encontre assim classes nominais e classes verbais. São 10 classes de palavras, sendo uma classe verbal. Todas as outras se encaixarão dentro das classes nominais.
Estes nomes e estes verbos, eles podem ser vistos como variáveis ou como invariáveis, depende da classificação das palavras. Então, eu posso entender que nós teremos sempre 6 classes de palavras variáveis. Então, nesse sentido, nós entendemos que tudo aquilo que sofre variação, eu vou precisar, ou a banca vai cobrar de mim mais para frente, tudo aquilo que nós falamos a respeito da concordância. Porque se são palavras que sofrem variação de gênero e de número, elas precisam ter alguém como referência, ou seja, alguém tem que encabeçar esse movimento para guiar esta concordância. Logo, nós entendemos que entendo uma palavra como necessariamente aquela que contém o poder de puxar todas as outras para a sua concordância ou força com que estas outras palavras concordem com ela, eu terei então o princípio da concordância. Silvia, mas no edital aparece concordância nominal e concordância verbal. Pois é, nós falaremos das duas, desde que você entenda que a partir de agora eu já vou citar para você, olha, cuidado, esta palavra é variável, então ela vai entrar em concordância com esta e com as demais palavras. Palavras variáveis, e eu já citei para você, o verbo também é uma palavra variável, inclusive ele é das nossas classes gramaticais, o que mais se cobra em concurso público. Então, nesse sentido, olha só, a concordância nominal ou a concordância verbal, necessariamente ela será feita com aquelas palavras que sofrem variação. Quando nós trabalharemos, quando nós estivermos fazendo referência às palavras invariáveis, o que isso interessa para mim? Em qual contexto e em qual situação a banca vai cobrar? Se são palavras invariáveis, elas desempenham, por exemplo, funções fixas, ou seja, elas não têm que concordar com ninguém, mas comumente elas serão vistas como elementos coesivos. Um elemento de coesão, um elemento de ligação, um elemento de conexão, são essa função de conectar ou esse uso de conectar um termo a outro, ele é sempre desempenhado por palavras invariáveis. Então, a gente entende que se existe essa possibilidade de nós trazermos à tona esta ideia da conexão, eu também posso entender que muitas vezes as palavras invariáveis, além de elas ligarem um termo ao outro, além de elas ligarem uma oração a outra, elas ainda trarão aquilo que a banca mais gosta de cobrar, que são os elementos coesivos atrelados ao valor semântico. Quando nós fazemos o uso de uma conjunção, quando nós fazemos o uso de uma preposição, dependendo da função que elas desempenhem na oração, elas vão necessariamente ser atreladas a uma semântica. E a banca gosta muito disso. Então, ao longo dos nossos encontros, nós falaremos especificamente destas duas situações, ou seja, as classes variáveis, qual é o cuidado que nós temos que ter e quais são as classes invariáveis e quais são os sentidos que elas devem estabelecer ou qual é o sentido que elas estão trazendo dentro daquele trecho, dentro daquela oração. Vale lembrar, por último, que nós temos também a necessidade de trabalharmos com aquelas palavras que, dependendo do contexto, elas sofrem variação de classificação. Silvia, como assim? Uma palavra invariável, ela pode ser classificada de duas maneiras? Pode. Mas o que é mais interessante é que, dependendo de um contexto, uma palavra que muitas vezes nós observávamos ou tínhamos a falsa ideia de que era uma palavra invariável, ela vai mudar a classe de palavras e vai trabalhar ou vai ser classificada como uma classe variável, vai ter que entrar em concordância. São estas as observações e os macetes que nós trabalharemos a partir de agora. Então, nesse contexto,
nós temos exatamente essa ideia de que, ao encerrarmos aí este nosso primeiro encontro, fica já a dica para você fazer um material de apoio, ou seja, algo de destaque. Eu sempre vou te dar essas dicas. Aquilo que necessariamente você vai lançar a mão em vários momentos de preparação, precisa ficar mais à vista. Então, faça um material em que você, a partir de agora, vai fazer esse resumo, cola na parede e que a gente vai fazer essa consulta várias vezes. Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Eu aguardo você no próximo. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!